Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Peter, ainda falando sobre crenças limitantes. No primeiro vídeo eu falei a respeito do orçamento, da dificuldade que o pintor tem muitas vezes de conseguir fechar um orçamento, porque ele se prende muito à questão de valor que eu digo o preço do orçamento. Mas a gente foi conversando aí e percebeu que tem como você dar a volta por cima sim, tá certo? Nesse vídeo eu quero falar com você a respeito de efeitos decorativos. Ah, você vai falar sobre efeitos decorativos? Isso eu já sei, algumas coisas e tal. Não, eu não quero falar sobre efeito decorativo em si, ensinar algum efeito decorativo aqui não. Eu quero falar a respeito dos limites e as barreiras que os pintores têm muitas vezes quando se trata de efeitos decorativos, tá certo? A gente está vivendo uma época fantástica para efeitos decorativos. Nunca antes se teve tanto acesso a efeito decorativo e tanto interesse por parte dos clientes e arquitetos como nós estamos tendo agora. Nós tivemos, eu acredito aí, que de 2 anos para cá, uma explosão de interesse por parte de efeitos decorativos. Até porque as informações sobre efeitos decorativos, elas se tornaram mais fáceis e mais acessíveis ao pintor. Só que ainda assim nós percebemos que muitos pintores, eles têm medo de poder se colocar no mercado com efeito decorativo. Ou de repente, nas primeiras dificuldades que ele encontra em um efeito decorativo, que ele tem o contato e começa a aprender sobre ele, ele já pensa, poxa, isso não é para mim. Meu negócio é pintura mesmo, meu negócio é passar massa, é lixar, é fazer um grafiato, é fazer textura, é um projetado, mas esse negócio de efeito decorativo não é para mim. Mas eu queria tocar num assunto interessante a respeito desse medo, desse limite, dessa barreira que de repente o pintor tem sobre fazer efeitos decorativos, tá certo? Vou começar falando a respeito do que eu faço como efeito decorativo hoje. Aprendi fazendo efeitos decorativos com aqueles gels de efeito. Gel de efeito, você sabe que pode ser pigmentado em diversas cores, e com o gel de efeito você pode fazer vários tipos de efeito, como pátina, como linho, como efeito jeans, e outros efeitos até que você pode acabar criando. Acabei criando alguns efeitos também, pegando uma sacolinha de mercado, aplicava o gel de efeitos na parede, depois eu pegava a sacolinha e ia apertando. Então você consegue até criar alguns tipos de efeitos que ainda não tem uma nomenclatura, não tem um nome, e você acaba botando ali a tua personalidade, a tua assinatura mediante o cliente, tá certo? Depois disso eu aprendi a mexer um pouco com a massa de efeitos para efeitos decorativos como mármore e cimento queimado, tá? Confesso para você que o efeito mármore não é o meu forte. Por que não é o meu forte? Porque eu não me interessei tanto por ele. Não é que eu não consigo fazer. Talvez eu não consiga finalizar um efeito mármore hoje porque eu não fiz tanta prática dele a ponto de adquirir habilidade suficiente para poder vender isso para um cliente. Mas eu tenho certeza que se eu botar a mão na massa e começar a praticar, eu vou conseguir chegar a um ponto onde eu posso oferecer esse serviço para o cliente, ok? Mas eu também aprendi a fazer cimento queimado. Gente, esse para mim tem sido o meu carro-chefe. Esse é um depoimento que eu posso dar a meu respeito para que você perceba que você pode chegar a níveis financeiros muito maiores do que o que de repente você está hoje, tá certo? Gente, cimento queimado, tanto é meu carro-chefe hoje, que eu até curso de cimento queimado já dei fora da cidade a pedido de outros pintores. Olha que bacana. Mas o que tem acontecido aqui na minha cidade, em Cascavel, Paraná, é que muitos clientes me procuram para fazer o cimento queimado porque já viram alguma obra minha em algum outro cliente que é amigo, então acaba tendo a referência, né? Ou um arquiteto acabou indicando, não, vamos fazer um cimento queimado nessa parede ou nessas paredes, e aí você acaba sendo indicado porque já adquiriu a confiança e a segurança por parte do profissional arquiteto, ok? Então, olha só que bacana. Eu antigamente trabalhava mais com a pintura mesmo em si, né? Pintando paredes, recortando, aplicando massa, fazendo retoque, nivelando parede, aplicando textura, enfim. A pintura imobiliária
que é, digamos assim, a base de tudo, né? Você pegar um imóvel, reformar ele inteiro, ou pegar um imóvel novo e fazer. Quando eu comecei a mexer com a parte de efeito decorativo, eu pensei, confesso para você, eu pensava que isso aqui não vai dar dinheiro. E vai me tomar um tempo lascado. Às vezes eu vou gastar um dia inteiro para fazer uma parede, 2 dias para fazer uma parede. Mas quando eu comecei a colocar um valor agregado, quando eu falo valor agregado não é dinheiro, mas quando eu comecei a entender que eu preciso valorizar o efeito decorativo, e eu passava essa energia para o cliente a respeito do efeito decorativo. Eu passava para o cliente no seguinte sentido: olha, vamos fazer, você vai gostar, você vai se surpreender. E eu conseguia conseguia vender isso para o cliente, fazer ele acreditar nisso. Por quê? Porque eu passei a acreditar. E antes de conseguir vender o efeito decorativo, é óbvio que eu tive que praticar muito, né? O que eu fazia? Eu pegava um galão de efeito decorativo, de massa para efeito decorativo, levava para casa e as minhas paredes eu comecei a praticar em casa, tá? Por que muitas vezes alguns pintores têm a dificuldade de trabalhar com efeito decorativo? Hoje nós temos muitos eventos com efeito decorativo. Hoje vários fabricantes apresentam para os pintores os seus efeitos, as suas massas de efeito, e você vai até os eventos convidado por um lojista e você vai lá, aí você pega uma plaquinha de 50 por 50 e você faz uma aplicação nessa plaquinha. E aí você pensa, pô, a plaquinha ficou linda, ficou ótima. Só que na verdade você observou que você fez só numa plaquinha, 50 por 50, meio metro quadrado. Não é a realidade. Não é o que você vai encarar no teu dia a dia. Você não sabe o que vem pela frente. E eu já vi, gente, situações onde colegas pintores foram em um evento, tiveram contato com aquela ferramenta que é diferenciada para fazer efeitos decorativos, né, que é uma desempena com cantos arredondados, fizeram uma placa 50 por 50 e no dia seguinte já estava anunciando nas redes sociais, especializado em cimento queimado, por exemplo. Isso pode ser perigoso demais, isso pode ser um tiro no pé, porque você não enfrentou a realidade. Você fazer uma amostra numa placa pequena é uma coisa, que inclusive ela fica deitada na horizontal na sua frente. Agora você fazer um efeito decorativo em uma parede, aonde você vai até aquela parede, você não sabe o histórico daquela parede, às vezes não é uma parede nova, é algo que o cliente quer fazer dentro da casa dele, é uma parede que já recebeu muita pintura, é uma parede que pode ter sujidades nela, pode ter gordura, pode estar contaminada, pode ter infiltração, pode ter descascamento, pode estar com desplacamento, você não sabe. E aí você tem que respeitar todo esse processo. E esse processo, para corrigir a parede, para preparar a parede para você fazer o efeito decorativo, você tem que cobrar, tá certo? Isso não pode sair de graça. Você vai ter que incluir isso no orçamento. E como é que eu vou fazer isso? Então, assim, é importante. Você que de repente tem medo, ou que pensa, eu não consigo fazer esse negócio de efeito decorativo. Mentira, consegue sim. Sabe por quê? Porque se você não trouxer isso na sua bagagem, o cliente vai procurar outro profissional. Hoje, o efeito decorativo é o extra, é o toque final, é a cereja do bolo. Você tem que saber alguma coisa, você precisa ter isso guardado na sua manga. Isso pode servir para agregar mais valor ainda à sua mão de obra. Mas por que alguns pintores, muitas vezes, não conseguem desenrolar nisso? Porque muitas vezes sofrem do problema da ansiedade, da geração que a gente chama de geração micro-ondas. É aquela geração que quer tudo pronto. Foi num evento, fez uma placa e pensa que já sabe fazer. E se esquece que muitas vezes o que você precisa fazer é levar um material para casa e praticar. Praticar muito. Você precisa praticar. Porque não existe um sequer pintor que não tenha aprendido errando. Todos nós só aprendemos errando, ok? Se você dirige carro, por exemplo, quando você foi aprender a dirigir um carro,
Não sei se você teve a possibilidade de aprender com seu pai, de repente, né? O meu pai me ensinou a dirigir com 12 anos, porque ele viu que eu tinha uma necessidade gigante de dirigir um carro, por mais que eu não fosse dirigir. Mas ele me levava assim, de repente, por umas ruas de um bairro bem tranquilo, para eu aprender a dirigir. Gente, eu pisava no acelerador de forma errada, eu arranhava a marcha, dava tranco no carro, o carro apagava, e vai mais uma tentativa e de novo, e mais uma tentativa e de novo. De repente, lá na 10ª tentativa, opa, consegui engatar a segunda marcha. Olha só, tá melhorando. Oh, agora que você sabe engatar a segunda, então você vai saber engatar a terceira. Meio que arranhando eu engatava a terceira. Então foi errando que eu aprendi, gente. Tá? Na pintura, você que de repente pensa que você fazer uma plaquinha e você já pode sair por aí vendendo o teu serviço de efeito decorativo, não vai funcionar dessa maneira. Você precisa sim fazer por exaustão, por repetição. Tá certo? Eu creio inclusive que tudo na vida que a gente queira aprender é preciso fazer dessa forma, por exaustão, por repetição. Você vai fazer uma vez, não ficou bom. Você vai fazer de novo, não ficou bom. Você vai fazer a terceira vez, parece eu estou vendo uma luz lá no fim do túnel. E aí você começa a desenvolver. E você começa a observar aqueles que já são feras no assunto e veja como eles fazem e observe como eles estão fazendo para ver aonde você precisa corrigir, aonde você tem que acertar, para que então você consiga desenvolver a competência de fazer um efeito bem feito, tá certo? Comigo não foi diferente. Se de repente a gente cruzar os nossos caminhos e você vier bater aqui em casa, você vai ver que eu tenho um monte de parede aqui em casa que eu fiz efeitos decorativos e que eu deixo elas de lembrança para ver como é que foi o primeiro efeito que eu fiz. É de dar risada, gente. É de dar risada. Mas eu acho bacana porque dessa maneira eu consegui desenvolver o efeito decorativo a ponto de chegar um momento onde eu observei e falei, não, agora sim eu posso lançar esse efeito decorativo. Agora eu posso oferecer para os meus clientes com segurança, sabendo que eu não vou errar, tá certo? E mesmo assim, gente, confesso para você que nos primeiros que eu fiz, alguma coisa eu percebi que eu tinha feito errado. Teve situação que eu precisei refazer. Mas aí você vai aprendendo, você vai criando intimidade com esse efeito decorativo que você se propôs a aprender e com o tempo você se torna uma pessoa exímia no que você está fazendo. E isso é importante, tá? Então entenda isso, você é amigo pintor ou você que almeja ser um pintor profissional. Nada você vai conseguir aprender da noite para o dia. Você precisa praticar. Você tem que correr muitas horas na desempena, no pincel, enfim, para que você possa adquirir o talento, para que você possa ser uma pessoa exímia no que você faz, tá certo? Não te esquece disso. A única maneira de você perder o medo para você adquirir a prática e a intimidade com o efeito decorativo é você praticando, tá? Não tente pular etapas, não tente burlar essa parte, você não vai conseguir, tá certo? Eu até diria assim, de uma certa forma, que seria injusto comigo e com os outros colegas, sabendo que a gente passou por um processo até conseguir chegar ao ponto de fazer um efeito decorativo com excelência, seria injusto com a gente de repente você pegar uma desempena e já sair fazendo, tá certo? Eu acredito que isso não vai acontecer bem assim não. Você pode tentar, porque de repente você viu esse vídeo e se sentiu desafiado, mas eu gostaria que você fizesse os vídeos, inclusive, fazendo passo a passo, quando você aprender a fazer o efeito decorativo, ou se você já aprendeu a introdução de como fazer, e você vai desenvolver, para mostrar pra gente como é que é. A gente sabe que não é fácil, tá certo? Mas também, eu não quero fazer esse vídeo aqui para te desencorajar. Pelo contrário, o conteúdo desse vídeo é para encorajar você. É para que você realmente abaixe a cabeça, se concentre, pratique bastante e depois saia ganhando dinheiro com efeitos decorativos, tá certo? Gente, eu comecei fazendo cimento queimado e eu acho interessante isso, porque geralmente o cliente chama você para fazer uma parede na sala, uma parede num quarto, né? Uma parede de 9, 10, 11 metros quadrados, né? E eu comecei assim, fazendo paredes pequenas, né?
porque o cliente pensa o valor e tudo mais e tal. Depois de um tempo, o desejo por cimento queimado, tá? Vou falar mais agora sobre o cimento queimado, que é um efeito decorativo, ele começou a crescer. Tanto é que hoje a gente fala que o cimento queimado é o queridinho da vez, né? Muitas pessoas querem cimento queimado, muitos arquitetos estão incluindo em seus projetos o cimento queimado. Então, as pessoas estão cada vez mais empolgadas com o cimento queimado e começaram a colocar mais, a introduzir o cimento queimado em mais paredes de uma obra, tá certo? Eu já fiz cimento queimado em obras onde o cliente chegou para mim, me mostrou a casa dele e ele falou: eu quero cimento queimado em tudo, eu quero na cozinha, no quarto, no banheiro, eu quero na sala de estar, em todas as paredes. Eu falei: ok. E ficou um espetáculo, ficou lindo, ficou maravilhoso, tá? E aí eu achei interessante que depois disso, um outro amigo desse cliente foi visitá-lo quando a casa estava pronta e ele viu aquilo e gostou. Quem foi que fez para você? Foi o Peter. Então tá aqui o telefone dele, pá, liga para ele. E aí eu fui lá e o camarada falou: eu quero em tudo, mas eu quero não só nas paredes, eu quero no teto também. Então assim, gente, começou a aparecer oportunidades com desafios cada vez maiores, tá? E eu comecei a sair de 10, 11 metros quadrados para 30, 40 metros quadrados, 60 metros quadrados, 90 metros quadrados de cimento queimado, 111 metros quadrados. O penúltimo cimento queimado que eu fiz tinha 130 metros quadrados e o último cimento queimado que eu acabei de fazer, fiz 197 metros quadrados de cimento queimado. Só que é o seguinte, isso não é sorte, gente. Uma coisa levou a outra. Primeiro, lá atrás, há 2 anos e meio, 3 anos atrás, eu precisei pegar um galão da massa, eu precisei ir com ela até uma parede, precisei fazer, não ficou legal, fiz de novo, não tá legal ainda, fiz de novo, começou a ficar bom. Entendeu? Então dessa maneira você começa. Não é uma questão, Peter já tá pegando cimento de 190 metros quadrados, como assim? O cara é sortudo. Não é sorte, gente. Eu me preparei para isso. Eu preparei inclusive a minha pessoa profissional mediante os clientes. Então hoje, por exemplo, quando em Cascavel, quando se fala em cimento queimado, tem outros profissionais que fazem também aqui, tá certo? Não sou só eu, não. Mas quando se fala em cimento queimado, no mínimo o meu nome é cogitado, tá? Eu quero deixar esse depoimento para você, que é para te animar, porque eu entendo, de uma certa forma, que existe espaço para todo mundo, tá? Existe muito cliente para ser atendido. Tem cliente que às vezes fica esperando 3, 4 meses para a gente conseguir fazer um trabalho de pintura, porque ele às vezes até fala: olha, eu sinto falta de certos profissionais no mercado. Não existe. E aí eu vou esperar por você, porque em você eu já ouvi falar, eu confio, eu tenho segurança, a forma como você se posiciona e conversa é show de bola. Então assim, eu quero te animar, porque existe espaço sim. Mas o que você precisa é perder esse medo de se aprofundar em efeitos decorativos. Porque de repente, como eu falei antes, a cereja do bolo, que é o efeito decorativo, ele pode te ajudar a fechar um bom negócio. Você vai fazer toda a casa do cliente, o teu orçamento está um pouquinho mais caro, mas de repente você fala assim: não, mas eu vou te dar um brinde, vou te dar uma parede de cimento queimado, de efeito decorativo, ou vou te dar uma parede com um efeito pátina, tá? Ou efeito linho, um efeito madeira, por exemplo, que também está começando a entrar em alta aí, tá? Efeito madeira, bacana. Efeito tijolinho, por que não? Você vai investir 2 a 3 dias de repente, mas você vai ganhar o cliente para sempre, tá? Então, por isso que eu falo que o efeito decorativo é a cereja do bolo. Ele, na minha vida, ele passou a se tornar um dos principais, né? Mas ele começou como a cereja do bolo, né? Era aquele toque que eu dava a mais. Hoje ele começou a se tornar algo principal nas obras onde eu faço. Claro que eu não abandonei a pintura. A pintura ainda continua sendo a maioria do meu trabalho, a pintura convencional, que eu chamo, né? Mas a demanda desse efeito cimento queimado ela aumentou
gigantemente, tá? Tem um outro efeito também que está começando a entrar aí em voga, está começando a chamar atenção, que é o aço cortem. E olha que bacana, tem pintores se especializando nessa área, estão se preparando, porque a hora que isso der uma explosão, der um boom, aonde os arquitetos começarem a indicar, já vão haver pintores preparados, tá certo? E eu tô nessa também, gente, eu tô me preparando. Eu compro material, eu testo em casa, eu faço placas, deu certo, deu errado. Eu tenho várias placas aqui em casa de aço cortem que deram errado, mas eu também tenho algumas que deram certo. E já fiz aço cortem em alguns clientes e ficou muito bom, eles gostaram muito, eles me deram um feedback assim muito positivo a respeito disso. Mais uma importante que eu volto a falar para você, eu quero te animar para que você perca esse medo, para que você abaixe a cabeça, que você pratique, para que você possa adquirir uma expertise, que você possa ser um cara exímio no que você faz de efeito, tá bom? Beleza, pessoal? Um forte abraço e até a próxima.